A paz do Senhor para todos. Vamos para mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo. Hoje falando sobre Jesus é vida, né? E vamos discorrer, né, a importância dele ser vida, né? Por isso temos vida, né? Oremos antes ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concede, Pai, de estarmos mais uma vez reunidos com nossos irmãos, para estarmos meditando, meu Deus, na tua palavra, Pai. Usa, Pai Santo, a minha vida, para que tudo quanto eu aqui disser, Pai, provenha de ti, Pai. Abençoa este momento, abençoa, meu Deus, a cada um, que nós possamos estar todos debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, aprendendo sempre de ti, Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então hoje nós estaremos falando sobre esse versículo, né? Um versículo bem conhecido, né? Mas ele resume, né? A essência do que é Jesus, né? E aqui no 14:6 diz assim, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então veja que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? Sem ele nós não temos vida, né? Vida nós só temos nele, né? Nenhum outro pode nos dar vida, né? Somente ele, né? Com sua morte conquistou, né, esse direito de nos dar a vida, né? E porque ele vive e nós cremos nele, né? Viveremos também, né? Somente ele, porque somente Jesus é que nos leva à presença do Pai, né? Então, quem não tem Jesus, não tem vida, né? Então, é importante isso, né? Porque para termos vida, temos que estar em Jesus, né? Nós vimos que Jesus, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? A todos aqueles que creem no seu nome, né? Isso está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 12, né? E diz o seguinte, mas a todos quanto o receberam, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Então, a todos aqueles que creem em Jesus, né? Jesus deu esse poder de sermos filhos de Deus, né? Isso é uma grande bênção nas nossas vidas, né? Porque hoje nós não temos consciência da grandeza de ser filho, né? Na verdade, Deus está nos colocando acima de todos os anjos que existem no céu, né? Há milhões, bilhões de anjos, né? E Deus nos está nos colocando como filho, herdeiro de tudo quanto o Pai tem, né? Então é importante, isto, né? A vida que Deus tem para nos dar, né? Então, e a gente vai verificar um pouco das características do filho, né? Se Deus nos deu, né, esse direito, né, de sermos filho, nós temos que entender então um pouco do que é ser filho de Deus, né? E nós seguimos a Jesus, né? Jesus, ele é o nosso mestre, né? Então, tudo que Jesus aprendeu do Pai é que ele passou para nós, né?
e nós o seguimos, porque Ele é o único que nos levará à presença do Pai, né? Então, o filho, primeiro que o filho, para ser filho, é necessário ter o mesmo espírito, né? O espírito do Pai, né? Que nós recebemos através de Jesus, né? Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, né? Então, ser um é ter o mesmo espírito, né? Isso é importante, né? Para que nós façamos parte desta unidade, né? Temos que ter também o mesmo espírito, né? Assim como o espírito do Pai habitava em Jesus, né? E nós recebemos deste espírito através de Jesus, né? Então, é esse espírito do Pai que nos torna filho, né? E aí nós passamos a ser como Jesus né? O mesmo espírito, né? Então nós vamos ver aqui que aqui tem uma passagem de que é quando Filipe, né, perguntou a Jesus, né, para que Jesus, né, nesse diálogo, Filipe perguntou a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? Aí Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então, Jesus, ele é a imagem do Pai, né? Nós conhecemos o Pai através de Jesus, né? Então, é necessário que a gente também, né? Que as pessoas, né? Que conheçam a Jesus através de nós, né? Nós também devemos ser como Jesus, imagem daquele que nos enviou, né? Assim como Jesus era a imagem do Pai que o enviou, nós somos imagem de Jesus que ele também nos enviou, né? Da mesma forma, então as pessoas que olham para nós, eles precisam ver Jesus em nós, né? Conhecer Jesus através de nós, né? Então, aqui diz assim, no 14:10, esse versículo é bem importante, né? E aqui diz assim, Jesus falando, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Então nós já vimos, né? Jesus está dizendo, olha, o Pai que está em mim é que realiza as obras, né? Assim também somos nós, da mesma forma. Quem realiza as obras é o Espírito do Pai que habita em nós, que nós recebemos através de Jesus, né? Então, e aí nós temos o mesmo Espírito, realizamos as mesmas obras, né? E falamos a mesma palavra. É o que Jesus está dizendo. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Então, importante isso, ter a mesma palavra, né? O mesmo Espírito, para que realmente nós façamos parte desta unidade que inclusive Jesus já orou por nós, né? Para que nós façamos parte desta unidade, para que nós sejamos perfeitos na unidade, né? Unidade com quem? Com o Pai e com o Filho, né? Estar no mesmo Espírito, mesma palavra, mesmas obras, né? Então, aqui no 14:11 diz assim, crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras, né?
Então, é importante, é isto, né? Jesus, ele é um enviado do Pai, né? O Pai habitava nele, né? E pelo Espírito do Pai é que as obras eram realizadas, né? E Jesus está dizendo que ele falava as palavras do Pai. Por que é importante as palavras do Pai? Porque as palavras do Pai é que vai gerar filho, né? E Jesus trouxe exatamente a mesma palavra, a palavra do Pai. Jesus diz assim, eu não falei nada de mim mesmo, né? Quando a gente olha lá no capítulo 12:50, né? 12:49, né? Eu só vou ler esse trechinho aqui no 12:49, que diz assim, olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então, veja, Jesus não falou dele mesmo, né? Tudo o que ele falou é o que ele ouviu do Pai, né? Ele trouxe as palavras do Pai, né? Assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus também nos enviou, né? Para fazer exatamente a mesma coisa, levar a mesma palavra, né? Por quê? Porque é uma palavra que gera filhos, né? Filhos para o reino de Deus, né? Esse é o grande objetivo, que as pessoas tenham a vida eterna, né? Não foi para esta vida, né, que Jesus foi sacrificado, foi para nos dar uma vida eterna junto ao Pai, né? Então, e aqui diz no 14:26, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Então, veja aqui, que o Espírito Santo, né? Que o Pai enviará em meu nome, né? Então, o Pai é quem envia, né? Nós, quando recebemos o Espírito Santo, é o Espírito do Pai, né? Que nós recebemos através de Jesus. Por quê? Porque nós seguimos as palavras de Jesus, que são as palavras do Pai, né? E pelas palavras do Pai, nós recebemos o Espírito do Pai. Por quê? Porque Jesus diz, olha, quem realiza as obras é o Pai que está em mim, né? Ele quem faz as obras, né? Então, é dele que nós recebemos o Espírito Santo, recebemos como? Através de Jesus, né? Então, é importante isto. Então, nós sabemos que vida nós só temos em Jesus, né? Mesmo porque aquele que está morto, né? Ele não pode dar vida, né? Como é que o morto pode nos dar a vida, né? Jesus é o único que morreu, né? Mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? Então nós sabemos que Ele está vivo, né? Ele é aquele que está vivo é que pode nos dar a vida, né? Nós não esperamos vida de nenhum morto, né? Mesmo porque o morto não tem como nos dar a vida, né? Por isso a importância das palavras de Jesus, que elas são espírito e vida, né? Então, vida nós só temos em Jesus, né? Não há outro que possa nos dar a vida, né? Há uma passagem aqui que Jesus, né? Num diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Mulher samaritana era um povo que não se davam muito bem com os judeus, né? Eles nem se conversavam. Mas Jesus foi de encontro a essa mulher samaritana, né? Quer dizer, Jesus quebrou essa barreira, porque não há barreiras, né? São barreiras construídas pelo homem, né? Mas para Deus nós somos todos iguais. A visão de Deus, né? É por isso que
que a palavra em 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, ali diz que Deus amou o mundo, né? Amou a todas as pessoas do mundo, né? Às vezes as pessoas, né? Quando têm a visão carnal, acaba separando um do outro, né? Uma raça não se dá com a outra, né? Um não se dá com o outro, e assim, né? Mas para Jesus nós somos todos iguais, né? Então a salvação é para todos, né? Então aqui nessa passagem aqui, em que estava dialogando com a mulher samaritana, Jesus falou para aquela mulher samaritana que estava naquele poço de Jacó, né? Ela estava lá, né, para buscar a água, né? Ela tomava sempre daquela água, e Jesus então fala para essa mulher samaritana, olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então aqui Jesus está comparando dois tipos de água. A água é a palavra, né? Então Jesus está dizendo, olha, se você tomar desta água, né, do poço de Jacó, a água do poço de Jacó simboliza o Velho Testamento, né? São palavras do Velho Testamento, né? E estas palavras do Velho Testamento, já está dizendo, olha, isso não tem vida, né? Vocês vão beber, beber, beber e não vão saciar sua sede, né? Mas Jesus está dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Água viva, né? A palavra de Deus, ela é viva. Por quê? Porque Jesus está vivo, a sua palavra é viva, né? Ele está vivo para cumprir a sua palavra, né? Por isso que nós temos essa confiança nele, né? Porque ele vive, né? E nós temos a certeza de que com ele viveremos também, né? Então, a gente tem que separar, né? Palavras que têm vida com palavras que não têm vida, né? Às vezes a gente está se alimentando, né, de palavras que não têm vida, né? Palavras que nos levará à morte, né? Porque se não tem vida, é morte, né? Mas nós temos que sempre buscar essa água viva, né? Que é a palavra de Deus, palavra viva, que gera vida em nós, né? Então é importante isso, né? Que a gente se alimente de palavras, palavras que têm vida, né? Então nós sabemos, o Espírito é o que dá vida, né? Então é importante isto, porque sem o Espírito, né, Espírito Santo, nós não temos vida, né? Por isso é necessário que a gente tenha o Espírito Santo, né? E a gente pensa, que é tão difícil. Não, não é difícil, né? Basta guardar a sua palavra, né? Crer na sua palavra. Aquele que crê na palavra, ele guarda a palavra. Guardar a palavra é ser obediente à palavra, né? E lá em João 14:23, Jesus diz assim, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Se tão somente guardar a sua palavra, né? Então é importante isto. E aqui no capítulo 6:63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, né? Quer dizer, o Espírito é o que dá vida, né?
a carne para nada aproveita, né? Carne é o nosso entendimento carnal, né? Natural, humano, né? Então, está dizendo que, olha, a carne não tem proveito nenhum. Ele não tem proveito para nos levar à vida eterna, né? Por quê? Porque se nós se alimentarmos somente dessa parte carnal, vamos morrer, né? Por quê? Porque não tem vida, né? Então Jesus está dizendo, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então veja, as palavras que ele já disse, né? Estas palavras são espírito e vida, né? Quando nós nos alimentamos destas palavras, nós recebemos dele o seu espírito, né? E através do espírito passamos a ter vida, né? E aqui no 3:5, né? Aqui já é um diálogo, né? De Jesus com Nicodemos, né? Capítulo 3, versículo 5. E Jesus falando a Nicodemos, né? Nicodemos é aquele que foi de noite procurar Jesus, né? Porque ele dizia assim, olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo, né? E Nicodemos teve essa vontade de conhecer a Jesus, né? Então ele foi à noite para que ninguém, né, olhasse, né? Porque ele também era um dos principais dos judeus, né? Ele não queria ser visto, né? E ele teve esse diálogo, esse encontro com Jesus, né? E Jesus então fala para ele, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então é necessário esse nascimento espiritual, ter o Espírito Santo, né? Isso é importante, né? Porque é o que vai nos garantir a vida, é a certeza de que nós não fazemos mais parte deste mundo, porque Jesus, ele já nos escolheu, já nos separou deste mundo, nós já não pertencemos a este mundo, né? Agora nós pertencemos ao mundo celestial, né? Ao reino de Deus, né? Então, não faz sentido a gente se envolver com as coisas do mundo, né? Então, nós temos que, agora, as nossas palavras, inclusive, não são mais terrenas, né? Elas são celestiais, né? Então, para isso, então, que nós fomos separados do mundo, né? Para mudar, né? Essa nossa palavra, porque somente através das palavras espirituais, né? As palavras de Jesus, é que nós chegaremos ao Pai, né? Por quê? Porque Deus é Espírito, né? A caminhada é espiritual, né? E nós somos cidadãos do céu, não somos mais da terra, não, né? Então, a nossa visão, ela precisa mudar, né? Nós não podemos ter essa visão. Agora nós temos que olhar para a vida eterna. Por quê? Porque muitos necessitam de salvação, né? E nós estamos aqui justamente para mostrar o caminho da salvação, o caminho que nos leva à vida eterna, né? O caminho que nos leva ao Pai, né? Então, nós somos luz deste mundo, né? Porque o mundo está na escuridão, né? Então, é importante, isso, que as pessoas, para terem vida é só em Jesus, né? Como nós vimos, né? Eles precisam conhecer Jesus, né? Para terem vida, né? Então, nós é que apresentamos, né, Jesus a essas pessoas, né? Porque muitos não conhecem, muitos estão perdidos, né? Mas buscam, né, a salvação, mas não encontram, né? Por quê? Porque vive na escuridão, né? Aquele que vive na escuridão, ele não anda sem direção, sabe? Se a luz não chegar a eles, continua na escuridão, né?
Então é importante isso. Então Jesus estava falando assim para Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Não pode entrar. Então é necessário que a gente tenha o Espírito Santo, né? E Jesus está dizendo aqui, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então carne gera carne e Espírito gera Espírito, né? Então quando nós temos o Espírito Santo, as nossas palavras vai gerar vida, né? Vai gerar Espírito, né? Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, né? É que vai fazer toda a obra, né? Nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai que nós recebemos através de Jesus, né? Então é esse Espírito que vai gerar vida, né? Então é importante isto, que aqueles que nascem da palavra, porque é necessário a gente falar a mesma palavra, né? As palavras que Jesus nos trouxe. Por quê? Porque as palavras que Jesus nos trouxe são as palavras do Pai, né? E Jesus foi fiel, né? O enviado, ele precisa ser fiel àquele que o enviou, né? Então a gente vê que Jesus também nos enviou. Quando a gente vê lá no capítulo 20, né? Jesus diz assim, olha, no versículo 21, disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, da mesma forma, né, que o Pai enviou a Jesus, Jesus também nos enviou, né? Então, nós sabemos que para ser filho é necessário falar a mesma palavra, né? Jesus, ele é o nosso exemplo, né? A relação de Jesus com o Pai é a nossa relação com Jesus, né? Se Jesus falava a mesma palavra do Pai, nós falamos as mesmas palavras de Jesus, que são as mesmas palavras do Pai, né? É por isso que há uma unidade, né? E nós recebemos do mesmo Espírito, assim como o Espírito do Pai habitava em Jesus, nós recebemos de Jesus este mesmo Espírito, né? Então é um só Espírito. É por isso que as obras são as mesmas, né? As mesmas obras. Que obras são essas? Obras de salvação, né? Foi para isto que o Pai enviou, né, o seu Filho a este mundo. E foi justamente pelo sacrifício de seu Filho, né, que nós passamos a ter vida, pela morte dele, né? Com a morte dele, Jesus nos conquistou a vida, né? Porque ao terceiro dia o Pai o ressuscitou e assim nós passaremos a ter vida juntamente com Jesus, né? Assim como ele vive, viveremos nós também, né? Então nós já vimos que a palavra do Pai é que gera filhos, né? E o Pai, ele só fala através do Filho, né? Isso é importante, que o Pai só fala através do Filho, né? Daqueles que são filhos, né? Deus não fala através de outras pessoas que não sejam filho, né? Então, de Jesus para cá, é diferente do Antigo Testamento, né? Quando Deus falava através dos profetas, né? De Jesus para cá, Deus só falou através do Filho, só falou através de Jesus, né? Assim também ele só fala através de nós, que somos filhos deles, né? Filhos também, né? Gerados pelo mesmo Espírito, né? Então é importante isto, né? Que a gente saiba que o Pai só fala através do Filho, né? E o Filho só fala as palavras do Pai, né? Isso é importante a gente saber, né? Que o Pai só fala através do Filho
e que o Filho só fala as palavras do Pai, né? Então, isso é importante, porque no 12:49, 12:50 nós já vimos, né? Porque Jesus não tinha falado dele mesmo, né? Mas o Pai que o enviou, ele deu o mandamento sobre o que ele dizer, sobre o que ele falar, né? E o mandamento do Pai é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai não tem dito, né? Então, é importante isso, né? Outra característica do Filho é assim, o Filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? Porque se a pessoa faz a própria vontade, ele ainda não é filho, né? Filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? E Jesus, ele é nosso exemplo, né? Jesus diz assim, olha, no capítulo 6:38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, isso é importante a gente saber, né? Que Jesus, ele só fazia a vontade daquele que o enviou, né? Quem que enviou Jesus? O Pai, né? Agora, a gente tem que saber que Jesus também nos enviou, né? Para fazer o quê? A vontade dele, não a nossa vontade, né? Fazer a vontade daquele que nos enviou, né? Jesus, ele também nos enviou. Então, fazemos a mesma vontade. Por quê? Porque esta é a vontade do Pai, né? Então, é importante isto. Aqui no capítulo 7:16, Jesus falando, né? Jesus diz assim, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, né? Tudo que Jesus falou, né? Foi tudo que ele ouviu do Pai. A doutrina, né? Os ensinamentos que Jesus trouxe para nós são os ensinamentos do Pai, né? E pelos ensinamentos do Pai, nós somos transformados em filhos, né? Esse é o grande objetivo de Deus para nossas vidas, que a gente adentre ao reino de Deus como filho de Deus, né? Nós sabemos que todo o sacrifício feito foi com este objetivo, né? E aqui diz assim, e se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, né? Então, é importante saber, né, que pela mesma doutrina, pelas mesmas palavras, né, nós sabemos que Jesus estava falando dele ou estava falando daquele que o enviou, né? Então, Jesus diz assim, o Filho não busca a sua própria glória, né? Filho, ele busca a glória daquele que o enviou, né? Assim como Jesus buscava a glória do Pai que o enviou, né? Nós buscamos a glória de Jesus que nos enviou, né? Então diz assim, olha, no 7:18, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Então a gente tem que saber isso, né? Nunca buscar a nossa própria glória, né? Mas a glória daquele que nos enviou, né? A ele, né? Toda a honra e toda a glória, né? Se hoje temos vida, foi graças a ele, né? Então, a glória daquele que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida, né? Jesus fez isso por nós. Disse Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então é importante que nós saibamos isto, né? Que Jesus, ele nos enviou, né? E nós seguimos a Jesus, que Jesus, ele era
o enviado do Pai, aquele que o Pai enviou, né? E nós somos aqueles a quem Jesus enviou, né? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Que os irmãos possam estar meditando nesta palavra, né? Que fazem parte da doutrina do Pai, né? Nós sabemos que a doutrina verdadeira é a doutrina do Pai, né? E essa doutrina veio a nós através de Jesus, né? Então, é necessário isso, para que nós tenhamos vida, né? Para que nós façamos parte desta unidade, tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Que a gente fique na mesma doutrina, não saia desta doutrina, né? Porque esta é a verdadeira, né? Se nós sairmos desta doutrina, estaremos saindo da verdade, né? Então, é importante permanecer na verdade, né? Até a sua vinda, né? Essa certeza de que nós subiremos, né? Se tão somente ficarmos junto a Ele, na sua palavra, na sua doutrina. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, né? Vamos só fazer uma oração agradecendo ao Senhor por este momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, Pai, recebendo este alimento maravilhoso, que nós possamos estar, meu Deus, meditando nestas palavras, Pai, para que essas palavras, Pai, adentrem a nossos corações, para que elas façam parte de nós, Pai, que nós possamos viver estas palavras, Pai, porque nós sabemos, Pai, que essas palavras são a verdade, Pai, porque a verdade é que nos leva à Tua presença, Pai Santo. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos, nos guardando, nos livrando, Pai Santo, de todo mal, nos dando sempre, meu Deus, a Tua direção, Pai. Agradecemos, Pai, por mais este dia e continua conosco, Pai. O que nós te pedimos, desde já, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos, né? E se Deus quiser, na próxima semana, estaremos aqui novamente.